Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Liliane, de volta com o terceiro e último vídeo da série de vídeos que nós estamos preparando. Eu espero que vocês tenham nos acompanhado desde o início, tá? Super rapidinho, é só acompanhar com a gente e lembrando a vocês, eu quero que vocês, por gentileza, peguem o celular de vocês no aplicativo Aula App e vocês vão acompanhar a mesma sequência, né? Que foi primeiramente elaborada no livro didático, depois passada para o aplicativo, e essa aula ela foi preparada para que vocês nos acompanhem de casa, juntamente com a videoaula e com os materiais que vocês possam dispor na casa de vocês, tá certo? Então, antes da gente começar o assunto da aula de hoje, eu vou pedir para que vocês separem um caderninho, um bloquinho de anotações, qualquer papel da casa de vocês, ou seu caderno, pode ser, porque nós vamos tentar ser um pouco mais interativos no vídeo de hoje. Então, eventualmente, em determinados momentos da aula, eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo e que vocês tentem responder com as palavras de vocês, e a gente vai verificando isso, tá? Então, vamos combinar assim? É uma tentativa de me aproximar um pouco mais de vocês. Então, vamos começar. O que é que vocês têm aí? Vocês têm o tema da aula de hoje, que é artigo de divulgação científica. Gente, esse é o segundo gênero textual trabalhado. O primeiro foi carta aberta. Eu acredito que vocês já ainda tenham lembrança desse primeiro gênero. E nós vamos iniciar um segundo gênero, que é artigo de divulgação científica, que vem a calhar nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia. Por quê? Porque enquanto a gente conversa aqui, cientistas do mundo inteiro tentam se unir para poder evitar que situações como essa se repitam, né? Então, daí a importância da ciência, e não só em relação ao novo coronavírus, mas em relação a vários temas, certo? Vários temas que, inclusive, vocês vão ter elencados aí no aplicativo, como, por exemplo, a descoberta de uma planta medicinal, as funções de um cérebro, as funções neurológicas, questões que são de cunho meteorológico. Então, existem vários assuntos que não só os assuntos do nosso corpo humano, tá certo? Então, pessoal, eu gosto sempre de começar a aula pelos objetivos, para que vocês saibam para onde a aula está indo e para que no final a gente consiga retomar e vocês possam fazer uma autoverificação se realmente compreenderam ou não o assunto da aula, tá certo? Então, o primeiro objetivo é conhecer as principais características do gênero de divulgação científica. Então, do que se trata esse gênero? Será que eu seria capaz de reconhecer quando eu estiver diante de um texto de divulgação científica? Esse é o principal objetivo da aula de hoje, tá? Identificar o texto em si, de divulgação científica, quais são as características, como ele se estrutura, reconhecer o contexto e a composição desse gênero textual. Onde é que eu encontro? Será que é no jornal, igualzinho essa imagem que está aparecendo aí? Ou numa revista especializada? Ou na internet? Onde é que eu acho qual é o contexto em que eu acho esse gênero textual? E como é que ele se compõe? Então acompanhem comigo que nós vamos trabalhar nesses objetivos e alcançar as respostas para as perguntas que eu lancei agora. Então, pessoal, a partir de agora eu quero que vocês acompanhem comigo um vídeo que está presente tanto no aplicativo quanto no YouTube. É o vídeo do professor Átila, no Nerdologia, que é um canal no YouTube que tem assuntos variados e que tem justamente esse objetivo, é um vídeo de divulgação científica, o objetivo de divulgar ciência. Então, pessoal, agora que vocês já assistiram o vídeo, a gente vai refletir um pouco sobre como é que esse vídeo de divulgação científica guarda relação com o artigo de divulgação científica, tá? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é em relação à temática científica do vídeo. Observem que o tempo todo a Átila faz relações das plantas, né, do comportamento das plantas, de como ela sobrevive, a relação com os predadores, etc. E do personagem Groot, do Guardiões da Galáxia. Então, existe relação, né, entre o universo da animação e o universo científico. Então, aqui você tem, de fato, um pesquisador que investiga de que maneira essa planta poderia pensar, andar ou falar. Então, a temática ela é científica, ela não é aleatória, não se trata simplesmente de pensar o personagem Gru em relação aos outros personagens, por exemplo. Aqui você tem a relação do personagem
com a temática científica. A segunda coisa são as estratégias que o Átila, né, que a equipe lá do Nerdologia traz para chamar a atenção das pessoas que estão assistindo. Primeiro porque as cores são muito atraentes, as imagens, os desenhos, as relações, o ritmo, a música de fundo, que é do Michael Jackson. Então, várias coisas, vários elementos se unem para chamar a atenção do telespectador e fazer com que ele preste atenção. E aí eu chamo a atenção lá pro início do vídeo, ele fala, eu sou Átila, eu sou Átila, eu sou Átila. Essa referência é uma referência direta ao personagem Gru, que fala, eu sou Gru, que é a única coisa que ele consegue falar. Que, inclusive, no vídeo, Átila trata de que maneira, caso as plantas falassem, se era possível só repetir ou se teria um repertório maior. Caso você não tenha entendido, volta no vídeo que você vai entender, tá certo? Então aqui você tem o uso de uma linguagem técnica, sim. Existem termos técnicos que, inclusive, ele tirou de um livro A Vida Secreta das Plantas. Então existe aí termos que são de fato científicos, mas que ele está o tempo todo brincando, trazendo elementos da animação, elementos de outros filmes, inclusive, né? Formiguinha Z. E, enfim, é o uso de uma linguagem técnica, mas que não é uma linguagem tão técnica a ponto de prejudicar a compreensão da mensagem, tá certo? Então, muita atenção, que aí você já tem algo que vai ser trabalhado no artigo de divulgação científica. Essa linguagem técnica, mas não aquela linguagem incompreensível. A outra coisa que chama atenção no vídeo da Nerdologia é a divulgação de conhecimento. Percebam que é uma quantidade enorme de conhecimento científico que você aprende brincando, sem perceber. E o objetivo desse vídeo seria levar conhecimento para quem não é especialista no tema. Pensa assim, ó, se eu fosse cientista falando com outro cientista, eu não ia precisar de tantos recursos animados e divertidos assim. Eu ia utilizar termos mais técnicos, formais, específicos da área, e meu colega, meu par, o outro cientista iria entender perfeitamente. Mas aqui não é esse o objetivo. O objetivo é fazer com que o público geral, pessoas como simples, assim como eu e você, pessoas que não têm embasamento científico tão específico, né, pessoas que não estão dedicadas a estudar aquele tema, né, mas que vão ali procurar o conhecimento e entender de maneira simples, de maneira divertida e de maneira prática, tá bom? Então, a gente vai entrar agora no assunto artigo de divulgação científica de fato. Existe uma relação direta entre o vídeo de divulgação científica e o artigo de divulgação científica, tá? Então, sempre vai ter exemplos que são necessários para o entendimento e que não estariam ali presentes no artigo da ciência em si, o artigo científico de fato. Então, percebam que as informações não são tão complexas assim, certo? Existe uma aproximação do tema científico com a realidade do nosso dia a dia. Não é à toa que ele trouxe elementos voltados para filmes e animações, né? O mundo, o universo dos HQs, das histórias em quadrinhos e a ciência. Essa junção entre a diversão e a ciência é o que torna a leitura fluida do artigo de divulgação científica, é o que torna assistir um vídeo desse, inclusive, divertido, tá bom? Vamos pensar agora nas características desse gênero artigo de divulgação científica. A primeira dessas características é o emprego de recursos que vão tornar aquele conhecimento acessível, próximo a quem está lendo, ou quem, no caso do vídeo, a quem está assistindo, certo? Então são comparações, são exemplos, muitas vezes que parecem absurdos, mas que fazem todo sentido desde que sejam sendo argumentados ao longo da exposição do autor, tá? E outra coisa também é o uso da linguagem formal, mas não uma linguagem formal incompreensível, mas uma linguagem formal que vai brincar com a informalidade através de expressões, através de, inclusive, das comparações. E aí eu retomando o exemplo do vídeo do Nerdologia, quando ele começa dizendo eu sou Átila, eu sou Átila, eu sou Átila, uma referência direta a eu sou Gru. Certo? Uma outra coisa importante também é a comparação do artigo científico, aquele que é feito para a comunidade científica, e o artigo de divulgação científica. Existe uma transposição do conhecimento destinado para a área acadêmica e científica para o público geral, eu e você.
o artigo de divulgação científica reformula o conhecimento que foi primeiramente apresentado para o público científico. Outra característica é que o produtor do artigo de divulgação científica precisa lançar mão de recursos que façam com que aquilo que ele está apresentando seja inteligível, ou seja, seja compreendido pelo público em geral. Por fim, a ordem daquilo que é apresentado precisa ser clara, precisa fazer sentido e precisa caminhar em direção à compreensão do conteúdo como um todo. Então, as informações elas precisam estar bem articuladas, bem organizadas, para que o público entenda. Porque o objetivo é o quê? Fazer com que o público entenda, divulgar ciência. A partir de agora, nós vamos analisar um exemplo de artigo de divulgação científica. Então, eu suponho que você já esteja com papel e caneta na mão. Vou pedir que você pause o vídeo quando eu solicitar, tente responder as questões que eu vou propor, e depois você volta a dar play e compara a sua resposta com aquilo que eu trouxe como exemplo de resposta possível. Vamos lá? Vamos fazer a leitura de um artigo de divulgação científica. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Leia o artigo de divulgação científica abaixo. O texto, gente, ele foi retirado do site do Nova Escola e, na verdade, a referência é da revista Super Interessante, mas nós vamos fazer a leitura conjunta aqui. Acompanhe comigo. Mistérios da Deep Web, parte 1. O que é Deep Web? Aí o subtítulo bem por cima. Expressões como Deep Web ou surfar, navegar na web, vem da percepção da internet como um oceano. Os sites que você acessa normalmente seriam como a superfície desse mar. Esses endereços contêm dados reconhecidos e catalogados pelos buscadores, facilitando o acesso de qualquer usuário. Mas nem o todo-poderoso Google encontra 100% do conteúdo da internet. Fora do radar. Existem páginas fechadas que um mecanismo de busca tradicional não consegue achar. Elas podem ser, por exemplo, uma área de um site comum restrita com login e senha, ou pertencer à rede interna de uma empresa, ou são endereços escondidos propositadamente dos buscadores, com endereços bizarros. Todo esse conteúdo inacessível é a Deep Web, ou Internet Profunda. Uma vastidão oculta. O termo Deep Web foi usado pela primeira vez pelo especialista Michael Bergman em 2000, quando ele apontou a incapacidade dos motores de busca de indexar essas páginas. Em geral, esses sites são gerados dinamicamente e criptografados, ou seja, codificados para gerar maior segurança. Estima-se que a Deep Web seja 500 vezes maior que a internet catalogada. Mergulhando com segurança. Como boa parte do conteúdo nessas profundezas está encriptado, é preciso ferramentas diferentes para acessá-los. Um navegador bastante usado para acessar na web é o Tor. Sua origem não tem nada de maligna. Ele foi desenvolvido nos anos 90 por matemáticos da Marinha norte-americana para proteger as comunicações da inteligência do país. Ainda mais escura. A intenção de esconder conteúdos era até positiva, proteger informações confidenciais, como as de um governo ou de uma empresa. O problema é que esse anonimato atraiu praticantes de atividades ilegais, como tráfico de drogas e armas, fraudes e pedofilia. Tudo isso constitui um setor específico e assustador da Deep Web, a Darknet, rede sombria. O nome até é bem provocativo. Pessoal, e aí chegou o momento de você dar uma pausa no vídeo, ler a pergunta e responder. A pergunta é: quem é o possível produtor do texto que a gente acabou de ler? Pode dar pausa agora. Respondeu? Então, quem seria esse produtor? Pense aí. O conteúdo é um conteúdo científico, então não seriam pessoas que não tivessem o mínimo de conhecimento a respeito. Sendo assim, quem seriam essas pessoas? Pessoas que pertencem à área relativas ao assunto discutido no artigo de divulgação científica. Então, estudiosos, pessoas que conheçam o fenômeno relativos à Deep Web, certo? Que tenham acesso a esses termos técnicos e que realmente saibam do que estejam falando, tá? Especialistas no assunto. A segunda pergunta, novamente, eu quero que vocês pausem o vídeo e respondam. A segunda pergunta é: qual o objetivo desse texto ao trazer tais informações? Olha só
O próprio nome já diz, divulgar ciência, né? O caráter informativo e científico fazem parte do cerne do artigo de divulgação científica, né? São dados que apresentam informações relevantes e que tenham o interesse e a intenção de fazer com que torne público aquele conhecimento, certo? Dá voz ao especialista no assunto. Quem poderiam ser os leitores desse texto? Pausa de novo e tenta responder. Muito bem. Então, os leitores são quaisquer pessoas que tenham interesse no assunto. Então, aquela pessoa que é curiosa, que tem interesse em aprender um pouco mais, estudantes como vocês, que tem a vontade de aprender de uma maneira mais lúdica, mais interessante, mais divertida, certo? Pessoas que se interessem especificamente em relação ao tema da Deep Web, né? Pessoas que se interessem pelo mundo da tecnologia. Em que lugares da sociedade é provável que esse texto circule? Então, em que lugares a gente poderia encontrar? Quais são os ambientes em que esse tipo de artigo de divulgação científica poderia circular? E, obviamente, o primeiro lugar que a gente pensa é a internet. A internet é esse espaço, esse ambiente virtual em que um texto como esse poderia facilmente estar. Inclusive o texto que, se não fosse o vídeo ali do Nerdologia, se fosse escrito, poderia estar numa revista super interessante, por exemplo, que são revistas especializadas na divulgação científica de uma maneira mais informal e mais dinâmica, tá? Outra coisa também importante nos espaços acadêmicos escolares, acadêmicos não, nos espaços escolares, né? Dentro da sala de aula, vocês encontram um ambiente propício para a gente conversar a respeito dos artigos científicos. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula sobre artigo de divulgação científica. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham interagido da melhor maneira possível com o tema da nossa aula. Então, retomando os objetivos da aula de hoje, só para a gente poder arrematar muito bem os conteúdos que nós vimos, nós conhecemos quais foram as principais características do gênero artigo de divulgação científica, identificamos o texto, quais são as características dele, né? Principalmente em relação à formalidade, que pode ter elementos informais, o conteúdo, a temática em si é uma temática científica que aborda diversos assuntos, certo? Identificamos como ele se compõe, a estrutura dele, que é uma estrutura mais informativa, que traz elementos de cunho científico, a partir de abordagens do senso comum, abordagens cotidianas, inclusive com comparações e recursos que tornem aquela comunicação mais clara possível, certo? E identificamos também o contexto de circulação, jornais especializados, revistas especializadas e internet, tá bom? Espero que tudo tenha ficado muito claro até aqui. Até a próxima, então. Forte abraço, bons estudos e força aí que a gente vai superar essa, tá bom? Tchau, tchau.